Shalom, irmãos, a paz do Senhor. Como os irmãos têm visto, né? Hoje está sendo uma guerra espiritual para gravar esse vídeo. Então, assim, em primeiro lugar, nós queremos falar, né? Agradecer a nossa líder Sandra, né? Pela oportunidade de estarmos aqui. Deus a enviou, né, num outro campo missionário neste tempo, é por isso que ela não está aqui ao meu lado. Irmã, eu tô com muita saudade de você, tá? Tá bom? Saudade de você, das crianças, fica bem. Mas, gente, ela vai estar aqui no canal esses dias ministrando, né, junto com convidados, para a glória de Deus. Teremos convidados também aqui no canal essa semana. Vai ser uma surpresa, mas vai ser bênção. Como os irmãos puderam perceber no outro vídeo, né, o Espírito Santo, ele tomou aqui o controle de tudo, a glória de Deus encheu esse lugar, foi algo assim sensacional. E assim, nós tínhamos nos proposto no nosso coração, né, ministrarmos sobre o Espírito Santo de Deus. E assim, o Espírito Santo é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que quando a gente resolve falar sobre ele, o que acontece? Ele vem e manifesta a glória, a presença dele extraordinária e vai liberando os dons, assim, aquele vídeo, irmãos, né, porque foi um vídeo que o Espírito Santo veio com toda a glória e derramou o mesmo poder. Ele vai ser, obviamente, né, retirado do ar, eu vou deixar ele somente hoje mesmo, depois ele vai ser removido do ar. Então, quem não viu, aproveita, porque o Senhor, ele fez ativação, né? O Espírito Santo quis ativar dons, e assim, eu creio que você vai receber de Deus. Aqueles que tiverem oportunidade de ver vão receber de Deus, mas ele vai ser removido do ar, porque o vídeo inicial era esse vídeo aqui que nós vamos ministrar a palavra. Foram duas palavras, né, que Deus colocou no nosso coração. A primeira palavra que nós vamos ver hoje, ela está lá em Mateus, no capítulo 18. Então, porque hoje começa o estudo sobre o Espírito Santo. Mas o Senhor, ele quis falar algo profeticamente à igreja, através da palavra. Então, assim, nós vamos ler a palavra, o Espírito Santo vai ministrar, vai falar, e depois a gente vai seguir com o nosso roteiro, né? Porque a gente já tinha prometido o estudo sobre o Espírito Santo aqui no canal, e a gente até postou uma matéria, sobre essa matéria que nós postamos, que nós vamos começar a explicar, a falar daquele jeito assim, bem didático, né? E, irmãos, também eu vou falar em primeira mão a novidade, né? Mas é uma novidade bem boa. Agora a Sandra e eu somos seminaristas, né, para honra e glória de Deus. Então, assim, isso também eu creio, né, que Deus está alargando as nossas fronteiras, estendendo a visão, ampliando a visão, para que nós possamos também ministrar aquilo que Deus já tem derramado nos nossos corações, mas com mais conhecimento ainda, porque a autoridade do Senhor, né, a gente sabe que através da obediência à palavra, nos sujeitando a Deus, ele nos confere a autoridade, mas agora também vai juntar a autoridade com o conhecimento, e o conhecimento revelado de Deus. Então, assim, nós estamos muito felizes por esse novo tempo, como seminaristas de Deus, para a honra e glória do Senhor, porque, irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Foi guerra, foi batalha, mas essa batalha também já foi vencida. Em breve, né, daqui a uns anos, né, estaremos nos formando como seminaristas de Deus. Aleluias! Em nome de Jesus. Então vamos lá para Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. No versículo 5 nós lemos: "E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede,
Não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e entre ele. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então nós vamos ler até aí. Irmãos, a gente tem vivido tempos assim que a gente tem visto tantas coisas escandalosas acontecendo em nosso meio, porque essa parte da profecia é uma parte da profecia que é para a igreja mesmo. Mas o Senhor, né, nesse dia de hoje, né, ele está nos convidando para que nós, né, aqueles que já são mais maduros na fé, para que nós não sejamos pedra de tropeço nem escândalo na vida dos nossos irmãos, que ainda são meninos espirituais, ainda são crianças espirituais. Que aqui quando a palavra de Deus fala crianças, Jesus teve todo aquele contexto, né, daquilo que estava acontecendo ali, que uma criança se aproxima de Jesus e os apóstolos falam que os apóstolos tentam afastar a criança de Jesus. E ele fala, não, deixai vir a mim os pequeninos. E depois ele fala assim que no reino dos céus é necessário a gente ter um coração puro, né? Ter um coração de criança, um coração perdoador como um coração de criança. Nós temos a pureza como uma criança. Então, para que o reino dos céus se estabeleça na nossa vida, a gente precisa ter a gente precisa ter a maturidade cristã, mas nós precisamos ter essa pureza. Onde está essa pureza da igreja? Onde está aquela igreja pura, aquela igreja imaculada, aquela igreja, sabe, que ela é prudente, mas ao mesmo tempo ela é simples como uma pomba? É uma igreja que não se deixa contaminar, uma igreja que não se deixa influenciar. É uma igreja que mesmo quando ela vê o escândalo do irmão, ela não vai deixar que aquele escândalo venha contaminá-la, contaminar o coração dela. Então o Senhor está fazendo para nós hoje uma proposta, duas propostas na verdade. Uma, para que nós não sejamos pedras de tropeço na vida de ninguém. E assim, nesse momento, assim, eu quero confessar aos irmãos, confessar pecados, porque na palavra fala, né? Confesseis vossos pecados uns aos outros para que sejamos curados. Eu tenho certeza que ao longo da minha caminhada da fé, certamente, em algum momento eu devo ter escandalizado alguém, eu devo ter feito alguma coisa que afrontou alguém, mas nesse momento eu quero pedir perdão diante da igreja, perdão diante de Deus, e que nós possamos também, irmãos, ter essa singeleza de coração, de pedir perdão porque muitas vezes nós nos colocamos num papel de juiz, mas a gente não percebe que muitas vezes a gente que é essa pedra de tropeço, a gente que é essa pessoa que está causando escândalo, principalmente quando a gente ainda está no processo, quando nós somos ainda crianças espirituais, porque a criança que é espiritual, ela não consegue muitas vezes discernir, ou quando ela discerne, ela não tem aquela disposição firme no coração de fazer aquilo que Deus tem mandado ela fazer. Então nesse momento é um convite para você olhar para dentro de si mesmo, para que olhar as ações, olhar aquilo que você tem feito, como você tem agido, principalmente, irmãos, com as pessoas que são mais próximas a você, com as pessoas da família, porque geralmente a gente se torna uma pedra de tropeço com esses irmãos, porque aquele irmão que vai à igreja, que nos vê no final de semana, uma vez por semana, 2 vezes por semana, com esses, muitas vezes a gente consegue usar uma máscara, né, falando bem claramente, mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser pedra de escândalo dentro das nossas casas, não ser pedra de escândalo para os nossos maridos, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos parentes, para a nossa família. Então nesse momento agora que você possa fazer uma reflexão para não ser uma pedra de escândalo, para não afastar nenhuma criança espiritual, ninguém que o Senhor quer alcançar do privilégio de entrar no reino. Em nome de Jesus nós profetizamos agora que tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que já aconteceu, quando nós não estávamos com os nossos olhos iluminados pela palavra da verdade, quando o nosso coração ainda não tinha sido completamente alcançado
usado pelo poder do Espírito Santo, tudo aquilo que nós fizemos, que atrapalhou a entrada de outras pessoas para este reino, que o Senhor esteja liberando perdão e que a partir de hoje nós não sejamos mais pedra de tropeço na vida de alguém, que nós não sejamos mais impedimento para que as pessoas conheçam a Jesus, mas nesse momento que a partir de hoje você se torne realmente uma pedra viva, uma tocha de fogo na presença do Espírito Santo, e quando as pessoas olharem para você, eles vejam o Espírito Santo, vejam a tocha incendiada, vejam o fogo fluindo através da sua vida, vejam a manifestação da vida Zoe, da vida de Deus sobre a tua vida, que elas possam ver essa manifestação e elas sejam atraídas para a presença de Deus. Existe uma geração que está se perdendo, existe uma geração que está se perdendo dentro da casa, existe uma geração que está se perdendo fora da casa. Os profetas são chamados para pregar para aqueles que estão se perdendo dentro da casa. Evangelistas são chamados para pregar para aqueles que estão se perdendo fora da casa. E, irmão, já não é mais tempo de brincar, já não é mais tempo de não levar as coisas de Deus a sério. O Senhor está chamando o povo dele para entrar nesse tempo profético da obediência, nesse tempo profético em que nós entramos dentro da palavra, que nós nos sujeitamos à autoridade dele, que nós nos sujeitamos ao governo do Espírito Santo. Agora é o tempo de nós nos alinharmos para que a gente possa ver a manifestação do sobrenatural de Deus sobre a terra. Deus está esperando, aguardando a manifestação dos filhos dele. O Senhor está convidando você hoje, nesta hora. Você que estava perdido, ele também falou nessa palavra, que o Senhor ele é capaz de deixar as 99 para correr atrás daquela que estava desgarrada, daquela que estava perdida, daquela que ele tem prazer. Ele te chama hoje. Ele te chama hoje para um tempo de renovo, para um tempo de restauração, para um tempo onde o Espírito dele está falando ao teu espírito agora. Um tempo onde a sua vida vai ser transformada. Agora você está em casa, talvez você esteja no teu trabalho, talvez você esteja na casa de algum amigo, mas se Deus te colocou aí do outro lado ouvindo esse vídeo, é porque Ele quer falar com você, é porque Ele quer te resgatar, é porque Ele quer restaurar a tua vida, é porque Ele quer te usar. Ele quer usar você, Ele não escolheu nenhum outro, está ouvindo? Ele não escolheu nenhum outro, Ele escolheu você. Você é o escolhido para manifestar as boas obras. Você é um escolhido para viver em toda a obra que o Senhor já declarou antes que o mundo fosse mundo. Antes da fundação do mundo. Ele já preparou essas obras de antemão para que nós andássemos nela. E Ele está fazendo um convite hoje. Hoje Ele te convida. Ei, ovelha que se perdeu, ovelha que andou fora do caminho, ovelha que se desgarrou, ouça a voz do pastor. Que seus ouvidos espirituais sejam abertos nesta hora, para que você possa ouvir a voz do teu pastor, do Senhor Jesus te chamando de volta para casa, te chamando de volta para o rebanho, te chamando de volta. Ele te chama de volta. É o Espírito Santo de Deus quem te convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem te convence. E Ele te chama hoje para um renovo. Ele te chama hoje para uma posição de alinhamento. Ele te chama hoje, venha bendito do Pai. Senta na mesa, ceia com Ele. Desfrute de tudo aquilo que o teu Pai já preparou para ti. Tudo já está preparado. Tudo já foi liberado. É necessário apenas um alinhamento teu, uma posição tua, um passo teu. Dê apenas um passo na direção de Deus. Deixa que Ele faça todas as outras coisas. Creia, confie, a obra não é sua, a obra é dEle. Ele que te preparou. Não importa quantas humilhações você passou,
Não importa quão difíceis foram as provações, não importa se você caiu, Ele te chama, Ele te chama. Não importa onde você parou, não importa, muitas vezes você diz: pai, eu não aguento mais, eu estou cansado, não estou aguentando mais esse peso. Mas existe uma palavra sobre a tua vida: venha, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não tem peso não, meus irmãos, não é pesado, é leve, é leve, é leve. Ele hoje está retirando toda essa bagagem de peso, tudo aquilo que tem sido peso na tua vida, tudo aquilo que foi um confronto, tudo aquilo que você não conseguiu suportar, toda a carga que foi além daquilo que você achava que poderia suportar. O Espírito Santo de Deus está falando hoje com você, através da palavra dele. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deixa ele trocar com você. Deixa ele tirar todo o peso. Ele enxuga as lágrimas. Ele enxuga todas as lágrimas. É ele quem faz, a obra não é sua. Você não precisa andar desesperado. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus, Ele é amor. Ele lança fora todo medo. A vida com o Senhor não é uma vida de medo, é uma vida de amor, é uma vida de restauração, é uma vida de avanço, é uma vida de vitória. Teremos lutas, teremos aflições, mas nós estamos lutando do lado vencedor. Nós estamos lutando de uma posição de vitória. Então, entre hoje, dentro dessa posição de vitória, já existe um decreto de vitória sobre as nossas vidas. É necessário apenas que você entenda que tudo já foi feito. A obra já foi consumada lá na cruz. E a cruz nos garante a vitória. A cruz nos garante tudo em Cristo. Ele veio para que nós pudéssemos viver uma vida em abundância. Uma vida onde nós não precisamos mais viver desesperados, não precisamos mais viver em medo, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então receba essa palavra profética nesta tarde, nesta noite. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluia, irmãos. E agora, palavra profética, né, que o Senhor já liberou. Nós vamos começar então com um estudo. A paz do Senhor, Vanusa. Shalom. Como é que você tá? Estamos aqui com muita saudade de vocês. Poxa, foi um tempo tão precioso que nós tivemos esses dias, né? Mas o Senhor vai estar nos renovando, né? Em breve estaremos juntas de novo. Tô sentindo muita saudade de vocês, saudade da Sandra. O Senhor sabe, né? Mas vamos lá para a ministração da palavra. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa, né, que a gente quer falar sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo, assim, Jesus, né, lá em Atos 2, que essa passagem é bem conhecida, Jesus, ele subiu, né, aos céus. Ele subiu aos céus, mas ele falou que deixaria um Consolador. Então, o Espírito Santo de Deus, ali, ele foi naquele cenáculo, naquele lugar onde alguns perseveraram em oração, naquele lugar onde a igreja estava reunida, naquele lugar, o Espírito Santo de Deus, ele se manifestou. E ele se manifestou e desceu com glória. E as pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. E elas começaram a falar em outras línguas, mas elas falaram em outras línguas que os homens podiam compreender. Então o Espírito Santo envolveu o povo, o Espírito Santo começou a manifestar. Então a partir daí os dons começaram a fluir através da igreja. A partir daí começou a haver um sobrenatural de Deus, porque até então a igreja ela não estava empoderada.
O poder de Deus não havia descido sobre a igreja como um todo, mas naquele momento a capacitação extraordinária, a capacitação sobrenatural do Espírito Santo desceu sobre toda a igreja, e a igreja foi cheia também de uma intrepidez para pregar a palavra de Deus e para viver a palavra de Deus. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, muitos teriam ficado pelo caminho, muitos não teriam aguentado, suportado aquilo que eles suportaram, mas o Espírito Santo de Deus é aquele quem é uma pessoa, ele mora dentro de nós, ele nos capacita para fazer coisas extraordinárias, coisas tremendas, coisas que a gente, quando a gente lê a palavra, a gente viu tudo aquilo que os apóstolos, que os discípulos de Jesus, que eles andaram ali, se manifestando, a operação, os dons do Espírito foram manifestos através da vida deles. Mas, irmãos, aquilo ali que aconteceu não foi somente para aquele tempo. O Espírito Santo de Deus, ele foi derramado porque ele completa a obra. Ele completa a obra. O Espírito Santo de Deus agora, ele usa a igreja para que nós possamos ser o corpo de Cristo, as nossas mãos, os nossos braços, os nossos pés alcancem vidas. Ele nos concede também a capacitação extraordinária, sobrenatural, para que nós possamos resistir. Ele nos confere também autoridade. Então o Espírito Santo de Deus, ele está derramado sobre a igreja para capacitar a igreja, para capacitar a igreja e também para que nós possamos fluir no fruto do Espírito Santo. E uma coisa assim que tem acontecido uma confusão em nosso tempo, porque uma coisa são os dons do Espírito e outra coisa é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, aquele lá de Gálatas 5, ele vai testificar que nós somos filhos de Deus, porque o fruto do Espírito, ele nos confere, o fruto do Espírito, ele vai revelar para o mundo aqueles que são filhos de Deus. É um selo de testifica para o mundo os filhos de Deus, o fruto do Espírito Santo. Os dons é um presente. Então muitas vezes a gente confunde a manifestação dos dons. Como o dom é um presente, a gente não precisa, a gente não tem que atingir nenhum critério para receber algum dom do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele de acordo com aquilo que precisa ser, de acordo com a obra que uma determinada igreja precisa realizar, ele vai liberando os dons sobre as pessoas para que essa obra extraordinária, essa obra maravilhosa possa acontecer. Então o dom, ele está muito relacionado com o serviço, e o fruto, ele está relacionado com o caráter. Então muitas vezes a gente vê pessoas que fluem de forma extraordinária nos dons, as pessoas que são profetas de Deus, agem de forma, manifestam de forma extraordinária, dom de cura, evangelizam com uma propriedade. Mas quando a gente vai olhar para a vida dessas pessoas, a questão do caráter, o fruto do Espírito não foi ainda bem desenvolvido, bem tratado, porque na verdade o fruto do Espírito, para ele se desenvolver em nós precisamos querer também que a nossa carne seja crucificada ali com Cristo Jesus. Nós precisamos cooperar para que o Espírito Santo de Deus, para que ele manifeste o fruto dele nas nossas vidas. O fruto do Espírito, ele é algo extraordinário, porque o fruto do Espírito, muitas vezes, quando é uma pessoa que ela flui de forma, uma pessoa que ela realmente tem um caráter tratado, e o fruto do Espírito está presente na vida dela, ela vai ganhar vidas, vai alcançar pessoas, porque o testemunho, o caráter, a vida dela vão testificar que Deus é com ela. E muitas vezes quando a pessoa ela tem dons extraordinários, dons sobrenaturais, mas se ela não tiver o caráter tratado, ela termina se tornando até mesmo uma pedra de tropeço, escândalo para a igreja. Então é muito importante que nós precisamos, na verdade, alinhar as duas coisas. Precisamos fluir maravilhosamente, extraordinariamente nos dons que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos também ter o caráter de Cristo, ter a identidade de Cristo, sermos a semelhança de Cristo, cooperar com o Espírito Santo de Deus, para que a boa obra do Senhor seja aperfeiçoada nas nossas vidas, seja aperfeiçoada no nosso caráter.
porque é importante que as duas coisas andem juntas. E quando as duas coisas, quando o fruto e o dom andam juntos, a pessoa se torna uma bomba atômica no mundo espiritual, ela se torna uma potência, se torna um vaso útil, um vaso consagrado, um vaso adornado, um vaso assim extremamente usado e poderoso na presença de Deus. Então é muito importante que haja um alinhamento. Então a gente vai ler agora um pouco, né, sobre o Espírito Santo de Deus. Então uma primeira coisa bastante importante, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Repita comigo aí, pessoa. Ele tem qualidades, características e uma vontade. Então o Espírito Santo, ele como pessoa, ele possui qualidades e características, e o seu maior desejo é que a gente cumpra o propósito do rei aqui na terra. Então o Espírito Santo, ele vai nos capacitar para nós cumprirmos uma missão aqui na terra. Então tudo aquilo que nós precisamos, né, todos os recursos humanos, recursos financeiros, tudo aquilo que nós precisamos para realizar essa missão, o Espírito Santo de Deus, quando a gente entra em alinhamento com a vontade de Deus, ele começa a suprir todas as necessidades, todas as nossas necessidades, para que nós possamos cumprir o nosso propósito em Deus. Então, por isso que é muito importante que haja um alinhamento. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas, e esse propósito, como a gente já falou em outros vídeos, a gente conhece através da busca ao Senhor. Precisamos conhecer o Senhor, ter intimidade. Nós precisamos realmente nos colocar naquela posição mesmo de adorar o Senhor. Mas também, irmãos, a gente não pode se aproximar de Deus apenas para querer receber de Deus, porque agora uma coisa que a gente sempre comenta, eu e a Sandra, isso aí é uma coisa que, imagina, irmão, você é um pai e o teu filho só se aproxima de você para receber alguma coisa. Quando a Vitorinha chega perto de mim e fala: mamãe, o que você trouxe para mim hoje? Eu fico tão chateada, eu falo com ela: apenas eu trouxe apenas eu, tipo, a minha presença já é o suficiente na tua vida. Então a mesma coisa, Deus, a gente precisa conhecer o nosso propósito, mas a primeira coisa que nós precisamos é nos tornarmos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Estão entendendo, irmãos? Nos tornarmos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós nos tornarmos adoradores que o adorem em espírito e em verdade, o nosso espírito vai começar a se comunicar com o Espírito Santo de Deus, vai começar a se alinhar com a vontade de Deus. Logo, o Espírito Santo de Deus vai começar a revelar a sua vontade para as nossas vidas. Estamos entendidos, então? Então, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a Deus, crescer em conhecer, andar na presença, se jogar nos braços do nosso Pai, deixar que Ele venha, nos enche e deixar assim que Ele se revele a nós. A gente precisa conhecer o nosso Pai, gente. Essa que é a questão. A gente precisa conhecer o nosso Pai. A gente não conhece o nosso Pai. A gente não conhece o nosso Pai. Como nós somos criados à imagem e à semelhança dele, se a gente não conhece Ele, a gente também não se conhece. Simples assim. Então, para que a gente se conheça, para que nós possamos nos conhecer, para que nós possamos ter a nossa identidade em Deus revelada, a gente precisa conhecer a Deus, conhecer o dono, conhecer o governador, conhecer aquele que manifesta a vontade dele em todas as coisas, porque não se trata de nós, se trata dele, é para a glória dele. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e é uma pessoa que, ele é uma pessoa, e como a palavra de Deus fala, né, ele é muito sensível, porque tem uma palavra, deixa eu procurar o texto bíblico aqui, que ele fala que para que nós não afastemos, né, o Espírito Santo de Deus. Irmãos, depois eu pego a referência certinho e coloco aí na página, né? Para não apagar, né? A gente não apagar o Espírito Santo. Quer dizer, para não apagar, por quê? De acordo com aquilo que a gente faz, que a gente pensa, a gente pode, essa sensibilidade do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a se sentir incomodado, ou ele começa a não se conectar, a não falar tanto com a gente como ele gostaria, porque a gente está, no caso,
nós estamos menosprezando a presença dele. Nós estamos, não estamos dando o devido valor, a melhor palavra, nós não estamos honrando a presença dele dentro de nós. Quanto mais nós honramos a presença do Espírito Santo, quanto mais nós honramos a pessoa do Espírito Santo, mais ele se comunica conosco, mais ele nos ensina, mais ele revela o propósito dele através das nossas vidas, e mais também ele vai suprindo tudo aquilo que nós precisamos para cumprir esta missão. Então, muito importante, irmãos, como a missão é do Espírito Santo, ele tem o desejo que a gente cumpra a nossa missão. Ele tem muito interesse em que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, apesar de toda a oposição que o inferno cria, você pode ter a certeza que o Espírito Santo de Deus, que mora dentro de você, está o tempo todo cooperando para que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele quer que nós sejamos bem-sucedidos na nossa missão. O Espírito Santo de Deus, ele quer que nós sejamos frutíferos, que nós superabundemos em toda boa obra, que o próprio Espírito já preparou ali com o Senhor. Então, o Espírito Santo, o propósito do Espírito Santo é trabalhar para que a vontade do Rei se cumpra nas nossas vidas, né? Deus Pai, ele é a fonte. E ambos Jesus e Espírito Santo, eles procedem do Pai para cumprir o trabalho que precisava e ainda precisa ser feito na terra. Jesus foi enviado pelo Pai para nos redimir. E o Espírito foi enviado por Jesus para nos empoderar. Então, o Espírito Santo de Deus Então, assim, o Espírito Santo de Deus, ele tem essa função de nos conferir mesmo o poder. Poder, como a gente já falou, poder para resistir, né? Poder para resistir ao mal. E o poder também para avançar, para nos movermos como corpo, para fazer avançar o reino de Deus aqui na terra. Então, a gente não pode, né? Então, uma coisa que a gente estava falando hoje, a gente não pode endurecer os nossos corações para aquilo que o Espírito Santo precisa comunicar. Toda vez que a gente endurece o nosso coração para aquilo que o Espírito Santo ele está falando, ele começa a se apagar, aquele fogo começa a se apagar. E esse termo que a gente ouve muitas vezes as pessoas falando, o termo de apostatar, o que significa esse termo de apostatar? Significa que ela entrou em um estado onde ele não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus começa a parar de convencer aquela pessoa. E a gente não quer que a apostasia aconteça nas nossas vidas, porque é muito necessário que a gente esteja alinhado, conectado, para a gente ouvir claramente aquilo que o Espírito Santo de Deus ele está falando com a gente. Então a gente precisa, né, ouvir a voz da pessoa que é a pessoa mais importante na Terra. Então, quem é a pessoa mais importante na Terra? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais importante que os anjos. Ele é muito mais importante, porque os anjos eles vão trabalhar para o governo, mas o Espírito Santo de Deus ele é o governo aqui na Terra. Então, a passagem está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito. Então, o Espírito Santo ele é uma pessoa e ele é sensível. E a gente pode, através das nossas atitudes, a gente pode sim apagar, né, esse fogo do Espírito Santo. E ele começa a ficar em silêncio. Irmãos, isso é uma coisa que é muito fácil da gente entender. Por exemplo, uma situação que infelizmente, né, aconteceu comigo, até pedir perdão já para Deus. Em geral, né, o que acontece? Quando a gente começa a receber esse fogo do Espírito Santo, essa manifestação da glória de Deus, e Deus começa a falar com a gente, a ministrar com a gente, começa a revelar os planos dele. Uma coisa que Deus gosta muito de fazer é chamar os crentes para orar de madrugada, né? Então, chamar os crentes para orar de madrugada. E eu confesso, irmãos, que eu tenho um pouco de dificuldade nessa questão de orar de madrugada. Eu oro até, mas não é uma coisa assim que eu tenho muita facilidade. Então, o que acontecia? Irmãos, eu estou conectando aqui o cabo porque está descarregando o celular. Então, uma coisa que acontecia antes, né,
o Espírito Santo o Espírito Santo ele me chamava para orar de madrugada. E me chamava muitas vezes, né? E eu sempre falava, não tô a fim de acordar não sei o quê. Mas lá, ai meu Deus, acordar para orar de madrugada. Chamava. E o que aconteceu comigo? Eu comecei a dizer não para o Espírito Santo de Deus. Hoje em dia, o Espírito Santo de Deus não me acorda para orar de madrugada. Aí até um dia, né, eu fiz uma oração na semana passada, até falei com a Sandra. Poxa, Sandra, essa semana eu orei pedindo o Espírito Santo para me acordar, né, para orar de madrugada, porque, poxa, eu sei que eu apaguei, né, o Espírito Santo nessa determinada área da minha vida, porque ele queria mesmo me chamar para orar de madrugada, mas eu não acatei, né? Eu não aceitei. Que o Espírito Santo ele convida a gente, ele não força a gente. Ele tá ali para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, mas ele não força nada. Ele sugere as coisas, mas a gente, por causa do livre-arbítrio, né? Como já foi até ministrado na última pregação, a gente tem o poder de escolher, mas ele espera que a gente escolha aquilo a sugestão que ele está nos dando. Então eu falei, aí na semana passada o Espírito Santo me chamou para orar. Glória a Deus, aleluia. Mas também foi aquele dia, né? Porque eu pedi e orei. Mas o que eu tô querendo dizer com isso, irmãos? Quando o Espírito Santo de Deus ele começa a chamar alguém para uma determinada coisa, começa a dar alguma orientação para a pessoa. Ele começa a falar, irmão, isso aqui não é muito legal. Irmão, isso aqui não é muito legal. Vitorinha, agora não, né, Vitorinha? Agora você vai lá ver seu desenho. Tá, assim, fica lá com o pendrive. A mamãe tá aqui ministrando. Então, muitas vezes, né, ele começa a tentar falar alguma coisa para nós fazermos uma coisa, né? E começa a querer nos colocar naquela posição para obedecer aquela... Deixa aqui, Vitorinha. Para obedecer aquela orientação. Se o Espírito Santo começa a orientar, e a gente começa... Nenhuma sugestão que ele dá, a gente não obedece a nada. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai ficar em silêncio. Por quê? É como um amigo. Você tem um amigo seu. E esse teu... Vou colocar do outro lado. Você tem um amigo seu e esse teu amigo tá te dando conselhos, e você não tá ouvindo a voz daquele seu amigo, chega uma hora que o seu amigo percebe que aqueles conselhos você não tem ouvido nada, então o que ele faz? Ele para de te aconselhar. E é a mesma coisa do Espírito Santo de Deus. Então por isso que na igreja a gente vê muitas vezes pessoas que não ouvem a voz de Deus, porque o Senhor falou, a pessoa não quis obedecer. Tem uma hora que o Espírito Santo ele entra naquele modo mute mesmo, fica ali, né, caladinho, até que você de novo tenha se quebrante diante da presença do Senhor e comece a pedir a Ele para que Ele comece a falar de novo com você. Porque a gente precisa, como nós estamos debaixo de um governo, nós precisamos ouvir as orientações do governo. Toda vez que nós somos embaixadores de Deus, então nós somos representantes do reino de Deus. Toda vez que a gente não obedece, quando a gente não consegue ouvir as orientações do nosso rei, as orientações do governo, o que acontece? A gente está trabalhando em causa própria, ministrando em causa própria e sem o aval, sem o selo de confirmação do rei. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que nós precisamos nos sujeitar ao governo de Deus, nos sujeitar à voz do Espírito Santo. Vitorinha, por favor, agora você desce, minha filha. Já atrapalhou o suficiente. Você vai descer daí. Então, vamos descer. Então, nós precisamos ouvir a voz do governo que nós servimos, para que a gente possa nos sujeitar a ele e para que a gente possa ser um embaixador deste reino que ande legalmente, que a gente está andando de forma legal dentro das orientações desse governo. Por que a gente tem visto também muitas pessoas na igreja que tem andado sem direção, que tem andado... muitas vezes as pessoas vão para ministérios e fazem a obra, mas a gente vê que aquilo ali não é uma coisa que está pautada, não está verdadeiramente alicerçada ali na vontade do Espírito Santo, na vontade de Deus. Por quê? Porque é necessário sujeição.
é necessário sujeição. É necessário sujeição. Precisamos nos sujeitar ao governo, precisamos nos sujeitar ao rei, precisamos nos sujeitar a ele, porque aí sim a gente vai estar, nós estaremos, né, fazendo a obra, nós pautados, né, com todos os selos, né, de certificação, de garantia, sendo realmente enviados por Deus. Então é muito importante isso. Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem sentimentos e emoções. E Paulo escreveu, né? Para não entristecermos o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus com quem você foi selado para o dia da redenção. Nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus quando nós resistimos ativamente a ele. A gente falou sobre a apostasia, que é aquela... quando a pessoa se afasta completamente da vontade de Deus, mas esse afastamento por completo da vontade de Deus tudo começa aos poucos, né? Primeiro a pessoa não vai obedecendo, o Espírito Santo vai falando, mas a pessoa vai apagando, né? Apagando o fogo do Espírito, até que ela termina se apostatando da fé. E com isso também o Espírito Santo de Deus, ele fica triste, porque ele tem, como ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Então é muito importante, né, que a gente precisa perceber, né, a gente precisa nunca ignorar aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando, está nos mostrando, está nos auxiliando. Então a gente não pode perder as oportunidades. E então assim é muito importante, né, quando a gente realmente se sujeita à voz do Espírito Santo de Deus. E a gente vai deixar para um outro vídeo, que eu acho que já foi bastante intenso. No outro vídeo a gente vai falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Essa ministração ela vai ficar durante pouco tempo aqui na página, mas essa ministração ela vai ser colocada à disposição lá no YouTube. A gente vai colocar o link do YouTube dessa ministração, que nós vamos começar, na verdade, essa vai ser uma série, né? A gente vai falar sobre o Espírito Santo, muitas coisas sobre o Espírito Santo. Hoje foi só uma pequena introdução. Então é muito importante, irmãos, que a gente falou. Vamos resumir o que a gente falou hoje. A gente falou sobre o Espírito Santo como pessoa. O Espírito Santo, ele é o governador, ele está agora aqui sobre a terra. E o Espírito Santo está aqui sobre a terra agora por quê? Porque ele está empoderando, capacitando a igreja para cumprir a missão que nós temos. Então ele como governador, ele tem todo o interesse que nós sejamos bem-sucedidos na missão que ele mesmo estabeleceu para nós. Então ele derrama os dons, mas é necessário que haja um tratamento no caráter. Então a gente precisa ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito fala de caráter. O caráter precisa andar junto com o dom, para que não haja escândalo dentro da igreja e nem fora da igreja. E também o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. E a gente não pode entristecê-lo e nem negligenciar a voz dele. Quando a gente começa a negligenciar sistematicamente a voz do Espírito Santo de Deus, o que acontece? Muitas vezes o Espírito Santo de Deus começa a se apagar, ele começa a não falar e entra naquele texto que a gente falou lá em 1 Tessalonicenses, para não extinguir o Espírito Santo. E uma outra coisa também, o Espírito Santo é uma pessoa que tem emoções. E como emoções, nós não podemos entristecer o Espírito. Irmãos, então aqui é um resumo de tudo que foi falado. Muito obrigado por todos aqueles que estavam nos assistindo. Eu creio que as ministrações, né, vão ser bênção. Nós teremos convidados no canal. E vai ser uma bênção de Deus. Desculpe aqui, porque como os irmãos, a gente tinha programado entrar no ar às 2 horas, né, às 14 horas e às 18 em Angola, mas muitas coisas aconteceram, irmãos. E desculpa também pela intervenção da minha pequena, notável Vitória. A Vitorinha é uma bênção, mas ela adora aparecer em todos os vídeos. Gisela, shalom. Vanusa, shalom a todos que assistiram. Shalom, fiquem na paz. Glória a Deus, aleluia. Um beijo pra vocês. Sandra, minha amiga, está fazendo muita falta aqui. Aleluia, glória a Deus.